Olá, tudo bem? Bem-vindo ao 11º episódio, 11º, né? É isso mesmo. Isso. 11º episódio do Presbicast. O Presbicast é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Central de Betim e hoje nós estamos aqui com um convidado, né? Que é o reverendo Ludiero e o pastor Elton Roberto, né? O reverendo Elton Roberto. E hoje essa iniciativa aqui tem muitos temas polêmicos, espinhosos, mas muitos temas que vão elucidar aqui a nossa conversa do dia a dia. É mais ou menos a ver com feminismo, machismo e o papel da mulher na igreja, né? Principalmente da igreja presbiteriana e das igrejas reformadas, acredito eu, né? E hoje, como convidado aqui, a gente tem o reverendo Ludiero, né? Pedir para a câmera focar no Ludiero. O Ludiero, que é um reverendo muito querido aqui da denominação presbiteriana de Minas Gerais, do Brasil todo, muito conhecido. E eu vou pedir para o reverendo se apresentar aqui no Presbicast. O Presbicast, como eu disse, é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Central Betim, no canal do pastor Elton Roberto. Então, pastor, reverendo Ludiero, pode se apresentar. Olha, prazer tão grande poder estar aqui com vocês, participando desse encontro para tratarmos de alguns assuntos que podem ser assim meio espinhosos, mas eles são extremamente importantes na vida da igreja. Como já fui apresentado, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, fui pastor na primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte por algumas décadas e atualmente exerço esta função de pastor pregador itinerante, viajando pelo Brasil e pelo mundo afora. Deus tem me dado a oportunidade de participar da Fraternidade Latino-Americana de Igrejas Reformadas. Fui presidente desta fraternidade durante 18 anos e nós criamos a Fraternidade Mundial, e esta Mundial eu acabei me tornando vice-presidente, aí viajando pelo mundo afora, pregando e conversando em contatos, e esta tem sido agora especialmente as minhas atividades atuais. Muito bem, reverendo Ludiero. O reverendo Ludiero, eu vou mostrar depois aí o livro dele. Está até sobre a mesa aqui, mas eu pedi para a produção colocar o livro do reverendo Ludiero, né? Aí está falando Por que não Paulo, né? É um livro que hoje a gente vai debater aqui no podcast. O reverendo Ludiero vai trazer esse livro em argumento, onde ele vai apresentar o conteúdo do livro e o que tem a ver sobre o nosso tema aqui. Só esse advertising, esse anúncio aqui para a nossa audiência. O pastor Elton Roberto, por sua vez, é o nosso pastor da Igreja Presbiteriana Central Betim. Por favor, Elton, quem já não conhece, conheça de novo. Ô Robson, que satisfação estarmos mais uma vez aqui neste momento. Reverendo Ludiero, que honra, que privilégio. Reverendo Ludiero é um grande mestre para a nossa vida, é um exemplo a ser seguido. Eu tive o privilégio de, no seminário Reverendo Denoel Nicodemos Zeller, ter aulas de módulo com o reverendo Ludiero, que muito me incentivou ao ministério, especialmente na área teológica, que tanto nós precisamos, e hoje tê-lo aqui conosco, especialmente tratando de um assunto tão pertinente e tão importante para a vida da igreja, porque Paulo, um livro que eu não tenho dúvida que deve ser lido por todos os presbiterianos. Eu lembro, reverendo Ludiero, que nós tivemos aí um livro que foi badalado, que chamou a atenção pelo seu título, né? Que todo presbiteriano inteligente lembra disso, não lembra? Pois é, mas eu aqui não tenho dúvida do porquê Paulo todo presbiteriano inteligente deveria ler. Então, que satisfação ter aqui. Espero que seja um tempo edificante para a glória do nosso Deus, o momento que aqui estivemos, Robson. Que alegria. Muito bem, então. Tem uma pergunta pessoal antes de a gente entrar nas perguntas. Tem a ver com Paulo mesmo, tá? Pessoal particular minha, corrigindo aqui. E aí pode ser para o reverendo Ludiero, pode começar a falar, né? E o pastor Elton pode comentar. A impressão que eu tenho, né, e de muitas pessoas, que Paulo sistematizou a fé, né? E existem algumas questões que a gente leva em consideração, por exemplo, da época de Pedro, né, que os judeus não comiam carne de porco, ou quiçá,
carne que o pessoal falava que era afogada, né? Sacrificada, né? Então, e depois de um tempo, né, foi apresentada a figura lá, intervenção de Cristo ali, né, numa intervenção espiritual, e essa intervenção deixou de comer carne de porco, deixou de comer algumas coisas que, ao ver do judeu, era impura. Muito bem. Mas outras coisas eram costumeiras sociais daquela época. E outras coisas passaram a não ser costumeiras para a nossa sociedade, né? Por exemplo, para o judeu fazer circuncisão, o judeu cristão, né? Mas, depois, se não me engano, Paulo vai falar, né, sobre a circuncisão e admitir que as pessoas não precisavam fazer circuncisão para se considerar cristão. Então, o meu ponto é o seguinte: por que a gente tem algumas questões na época de Paulo que Paulo considerava, né, de certa forma, imprópria, né, ou alguma coisa, o comportamento da mulher, e hoje a gente, como sociedade, permite até dentro da igreja, né? Por exemplo, não sei se tem a questão do véu também, né, que a gente pode abordar. Hoje deixou de ser uma questão que é levada na igreja e nós aceitamos perante a igreja essa questão social e abreviamos essa questão. Pastor Reverendo Ludiero aí. Bom, então você está abordando a questão da acomodação cultural, né? E este é um assunto muito interessante, visto que, evidente, você encontra na literatura do Antigo Testamento aquilo que é parte de uma cultura, porque você observa que Israel é igreja e, ao mesmo tempo, Estado, né? Você tem leis que são leis relativas ao Estado e você tem leis que são relativas ao aspecto, diria, sacerdotal vivido pelo Estado de Israel. Aquelas leis que eram leis meramente para guardar as relações do Estado, de governo e assim por diante, aquelas leis foram abolidas, evidentemente. Mas as leis morais, elas permanecem intactas, né? Você encontra no Antigo Testamento símbolos, sinais, sombras, que são, na verdade, tornadas perfeitas em Cristo, né? Quando você pega, por exemplo, todo o sistema sacerdotal do Antigo Testamento, você encontra a sua perfeição na figura de Jesus. O fato de ser Israel um reino, logo depois que Saul foi elevado, galgado como rei de Israel, e logo depois Davi e assim por diante, encontra a sua contrapartida na figura de Jesus Cristo, que é o rei por excelência. Você encontra os profetas todos do Antigo Testamento, e aí então você encontra em Jesus a palavra acabada, perfeita. Ele é o profeta por excelência. Então, você entende esta conexão, estas analogias, quando você lê a carta ou o sermão aos Hebreus, porque não é nem uma carta, é um sermão escrito aos Hebreus, pregado aos Hebreus, mostrando, portanto, as diferenças que haviam. Então, veja só, quando o apóstolo Paulo trata a respeito de determinados assuntos, especialmente este assunto que é o assunto que nos prende agora na nossa conversa, sobre o papel da mulher, ele apresenta 11 argumentos. Todos os argumentos não estão relacionados propriamente à questão cultural, mas estão relacionados aos preceitos, por exemplo, da criação, da queda, da autoridade apostólica, da vergonha e assim por diante. Então, são ordens dadas pelo apóstolo Paulo, sustentadas por seus argumentos.
E nenhum destes argumentos são argumentos de caráter cultural. Uhum. Perfeito. Então, foi muito bom o reverendo Ludiano iniciar, que é nesse ponto mesmo que eu queria entrar, né? Questão cultural. Pastor Elton, se quiser contrapor aí essa questão da época cultural e o que a nossa cultura, até dentro da igreja, a gente vê muitas igrejas, né? Até presbiterianas, onde, de certa forma, nós não levamos tão à risca mais as questões que da Bíblia, não é nem cultural, são levadas mais. Mas você pode comentar aí, o reverendo? Sim, a questão cultural, porque há essa diferença de entendimento de costumes dentro de uma nação estabelecida de onde veio o nosso Salvador para culturas que, sem ser esta do nosso Salvador, que é a nação de Israel, que aí a cultura é estabelecida de uma maneira tão latente que eles, então, entendem que o resto da humanidade é totalmente diferenciada da cultura deles. E aí nós estamos falando dos judeus e estamos falando dos gentios. Então, é impensável hoje um povo gentio querer trazer para dentro, nós estamos falando aqui da igreja do Senhor Jesus, culturas da nação de Israel. Eles nos influenciaram demais. O nosso Salvador é um judeu. Todos os apóstolos eram judeus. A Bíblia que nós temos nas nossas mãos é uma Bíblia judaica, o Antigo Testamento escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Mas nós somos gentios, então como viver o nosso cristianismo na nossa cultura sem querer desprezar essa cultura de onde vieram os iniciantes da nossa fé propagando este evangelho. Mas isso não quer dizer, reverendo Ludigero, que eu tenho que, no culto, me vestir como um sacerdote judaico. Eu não preciso trazer símbolos judaicos para dentro da igreja para dizer que o meu cristianismo é verdadeiro, porque o meu Salvador é um judeu. Perfeito. Vou entrar nessa agora no ponto para a gente aproveitar o tempo. Tá, então beleza. Deu para entender que a gente tem certos comportamentos da época dos judeus que hoje a gente, como cristão, a gente não precisa necessariamente herdar, certo? Não, mas espera um pouquinho, só para não confundir as coisas. Existem coisas que existe uma descontinuidade e existem outros que existe uma continuidade. Perfeito. Mas eu tenho a impressão de que é sobre isso que nós vamos entrar a partir de agora. Exatamente isso aí. Pode interromper a hora que você quiser, viu, pastor? Eu chamo pastor, reverendo, então você pode chamar de pastor, de reverendo, de Ludigero. Então, lembrando o seguinte, qual é a diferença entre pastor e reverendo? A diferença é de médico e doutor. Né? Doutor é o título, pastor é a função. Certo. Então tá bom. Então, se acertar nenhum, acertei no outro também. Tá bom. Então vamos lá. Paulo, agora a questão de Paulo, mas eu vou estender aqui uma amplitude maior, tá? Que é uma das primeiras perguntas. Sendo Paulo um dos sistematizadores da fé, eu acredito que Paulo era uma pessoa muito culta, né? Que não foi à toa que foi empregado para ir em Cristo conduzir a igreja nesse sistema, né? Sistematizou a fé, né? Envolveu as pessoas, envolveu ali uma continuidade de doutrinação a partir dele, né? Agora, o que dá a impressão quando a gente lê, e assim, eu vou vestir o capuz aqui do movimento feminista. Eu sou homem, mas eu vou vestir o capuz do movimento feminista. Talvez seja uma dúvida de algumas pessoas que nem são feministas também. Mas o que dá a impressão aqui é que, em alguns momentos, por exemplo, quando é colocado, por exemplo, a questão da mulher, proibir a mulher de falar e proibir a mulher de ensinar. Eu não sei se isso já era um costume da época ou se foi uma observância de Paulo naquela época. Mas quem vê de fora, tá? Quem não é nem neófito e quem não é nem uma pessoa de muito tempo de igreja, ou quem nunca viu, à primeira vista, o cristianismo, entendeu o cristianismo, nunca entendeu de verdade, vai ver assim um pouco indisposto, sem ler o texto, todo o contexto, e vai ficar um pouco indisposto com essa figura aí, essa figura que Paulo aborda, né? Que ela não pode falar nem nada, não pode ensinar. E dá a impressão que Paulo era machista, né? Ou talvez Paulo tinha uma questão assim com as mulheres daquela época naquela igreja.
Mas dá a impressão, quem vê, que Paulo era machista. E eu queria que você, como você escreveu o livro do Paulo aí, né, tentasse mostrar para essas pessoas que têm esse argumento de que Paulo era machista, que as pessoas daquela época tinham uma visão da mulher e tudo mais, né, uma questão carregada, talvez cultural. Como que a gente aborda isso? A gente aborda Paulo era machista, mas aquela época era machista, ou então as pessoas de hoje têm um olhar mais aberto cultural, mais aberto social? Como é que a gente aborda isso aí, pastor? O Paulo era machista, por exemplo? É evidente que Paulo não era machista. O Paulo era um apóstolo. E, sendo apóstolo, ele é o fundamento da igreja. Porque ele mesmo afirma que a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, sendo Cristo a pedra angular. Quando se fala em pedra angular, evidentemente nós não estamos falando de uma pedra da base, mas nós estamos falando a respeito deste arco, onde existe uma pedra que se encaixa no meio e então dá sustentação às duas colunas. É Cristo, esta pedra angular. Paulo, então, sendo apóstolo, juntamente com os demais profetas do Antigo Testamento, nós sabemos muito bem que não existem mais apóstolos nos nossos dias, a não ser os falsos, né? Falsos tem muitos. Também não temos mais profetas nos nossos dias. Profetas falsos nós temos muitos. E este é um argumento que nós entendemos o seguinte, que todos aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo cessaram. Então, o apóstolo Paulo, evidentemente, não é um grande erudito. Não, ele é um apóstolo, ele é um fundamento da igreja. Quando ele traz este fundamento, qual é o fundamento? Ainda que nós não tenhamos apóstolos nos nossos dias, nós temos, na verdade, o trabalho, o ministério apostólico, que é o Novo Testamento. O Novo Testamento é o resultado do trabalho apostólico. Aí está a base na qual a igreja põe, portanto, se edifica. Ali está o alicerce, para a construção deste edifício. Agora, o apóstolo Paulo, sendo apóstolo e sendo fundamento, ele traz, na verdade, quando ele fala a respeito do papel da mulher, ele está falando a respeito do que é o culto que prestamos a Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, especialmente. Aí, então, ele fala a respeito das 4 formas de nos aproximarmos. Ele diz assim, antes de tudo, porém, rogo que haja intercessões, orações, ações de graças e assim por diante. São 4 tipos de oração ou orações, que todas elas refletem o ambiente do culto. Como é que nós nos aproximamos diante de Deus, né? Não nos aproximamos diante de Deus dando ordens a Deus. Nós nos submetemos às ordens de Deus. Logo a seguir, ele fala a respeito do comportamento, tanto do homem quanto da mulher. Ele diz assim, rogo que os homens levantem mãos santas, sem ira, e assim por diante. Que as mulheres se ataviem com modéstia, não com vestuário dispendioso, com ouro e todas aquelas ornamentações e tal. Antes, porém, com um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus e tal. Então você está percebendo que o apóstolo Paulo está falando a respeito do comportamento que deve nos caracterizar no culto que prestamos a Deus. O culto que prestamos a Deus identifica o povo que o presta. Se você chega numa igreja e observa o culto ali prestado, você percebe claramente a identidade daquela igreja, inclusive os móveis. Por exemplo, se você chega na igreja e não tem mais um púlpito, mas tem um palco,
certamente você vai perceber uma diferença. Ali vai haver propriamente um show e não um culto. Se você observa que não existe propriamente um púlpito, não existe uma mesa e tal, aqueles elementos essenciais do culto não estão lá. Então, o apóstolo Paulo está tratando, na sua carta a Timóteo, orientando o jovem pastor Timóteo sobre como devemos proceder no culto a Deus. E, neste momento, ele fala a respeito das mulheres, que elas devem ser submissas, aprender em silêncio e não ocupar o papel de homem. O que significa isto? Significa que há uma diferença fundamental entre o ser masculino e o ser feminino. O ser masculino foi criado por Deus com características precípuas. E o ser feminino com características precípuas também. Homem e mulher são iguais em dignidade, mas paradoxalmente são diferentes em funções, em chamados. É por isso que a mulher não deve ocupar o papel de homem, e o contrário também não. Que o homem ocupe papel de mulher, né? Então, é isto que o apóstolo Paulo está tratando. Logo a seguir, ele apresenta os argumentos que fundamentam isto. E os argumentos, nenhum dos argumentos é de caráter de acomodação cultural. Todos os argumentos são teológicos. E eu posso depois, se você me perguntar, eu digo quais são os argumentos. Vamos chegar lá. Pastor Elton, quer comentar? O que é interessante, ouvindo o reverendo Ludigero expondo este comportamento paulino que está debaixo de inspiração, o reverendo Ludigero, isso faz toda a diferença. Às vezes a gente fica com aquela sensação, Paulo era inspirado ou o que ele escrevia, quando da parte de Deus, só era inspirado. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, olhando para os escritos do apóstolo Paulo, e chegamos à conclusão, assim, não, aqui Paulo está sendo machista. A gente está esquecendo que Paulo está debaixo de inspiração quando escreve. Quando era Paulo, homem comum, não estava debaixo de inspiração o tempo todo. A vida de Paulo não era uma vida de inspiração, mas quando o Senhor Deus usava para os seus escritos, que posteriormente entrariam no cânon. E aí foi falado aqui, o senhor falou muito bem sobre a questão de cessacionista, o senhor deu uma pincelada aí, quando respondeu sobre o que pode ser continuado, o que não foi continuado. Nós temos a crítica que recebemos de muitos, porque nós, presbiterianos, somos cessacionistas. Então, as pessoas não entendem o que significa isso, achando que o poder de Deus cessou. Não, nós entendemos que aqueles modos de Deus falar, que está lá, o senhor citou aí o sermão de Hebreus, capítulo 1, já deixa isso bem claro logo de cara, do jeito que agora nós temos os ensinamentos da parte do Senhor Deus. Cremos que é pelos 66 livros. Eu creio que a maioria dos cristãos no Brasil está de acordo com isso, que creio que a Bíblia, os 66 livros, é a palavra do Senhor, ou são aqueles livros, são vindos de inspiração da parte do Senhor Deus. Não tem mais nada além. Então, nesse sentido, cessou Deus falar, porque fala sola escritura. Mas o senhor citou aí os falsos apóstolos, os falsos profetas, que também falam da parte de Deus como que quase inspirados à altura de Paulo. Mas, Robson, não podemos esquecer que o que Paulo escreveu nas Escrituras é inspirado. Então, se chegar a uma conclusão de que Paulo era machista por causa da sua cultura, então nós vamos colocar em xeque a inspiração que Paulo escreveu, sobre a posição da mulher no culto. Muito bem colocado pelo reverendo Ludigero. Muito bem. Então, vou pedir só pastor. Chega um pouquinho para trás ali, só para pegar a câmera legal. Então, referente aqui, a gente tem uma questão muito latente dessa questão que é discutida aí amplamente, né? E a gente, antes de a gente fazer o podcast aqui, eu tinha visto um podcast do pastor César Cavalcante, onde ele convidou duas mulheres, né? Uma, ela acho que é
ela não é pastora e a outra é pastora. Se eu não me engano, uma faz missões, né? E a outra era pastora. Eu esqueci o nome das duas, mas o podcast é muito interessante. Recomendo para vocês verem depois. O ponto, né, do podcast é se a mulher ela pode exercer algum tipo de função, né? Você até mencionou antes aqui o pastor Elton, que foi eleita, né? Uma questão de ordenação. Ordenação. Obrigado pela palavra. Essa questão de ordenação. Se a mulher ela pode ser ordenada pastora. Eu sei que na católica, né? Igreja católica não pode ordenar uma mulher padra, né? Sacerdotisa. Ou papisa, né? De papa, né? E assim, é curioso, eu acho muito curioso isso, porque quando que na igreja evangélica é confrontado as coisas, como todo o movimento social político vai na igreja evangélica, né? Não pode ser pastora, e todo o movimento social político vai na igreja evangélica, por que não pode, tal? Agora, quando é na igreja católica, por 2 milênios, foi feito assim e os argumentos foram aceitos, né? A gente tem aí irmãs aí de movimento, né? As irmãs que fazem parte de monastérios e tudo mais, elas entendem que a função dela ali não é para ser sacerdotal, né? Mas quando é na igreja evangélica, tem essa rinha, né? Uma vontade quase de entender os argumentos dos evangélicos nessa questão. Mas a questão é o seguinte, a mulher, se ela pode exercer algum ministério da igreja, e se ela pode exercer esse ministério, porque ela não pode ser pastora, porque ela não pode falar a palavra na frente, mesmo que ela, tipo assim, eu sinto que eu posso falar, eu sinto que eu fui ungida, chamada, eu sinto que eu tenho o dom da palavra, e muitas pessoas têm o dom da palavra mesmo, né? Que sabem falar em público, né? Mas por que a mulher não pode ser pastora? Aí você pode até colocar os termos bíblicos aí pra gente. É por uma questão de representatividade. O culto, ele é um drama. É um drama que reflete questões de caráter invisível, espiritual, né? Então, essa provavelmente seja uma das razões que estejam por detrás. Mas, evidentemente, essa ordem não é uma ordem absoluta, né? Porque Paulo também fala para Tito, dizendo que as mulheres mais velhas ou as mulheres mais sábias devem ensinar as mais novas, as menos sábias, né? E aí ele apresenta um currículo: serem boas donas de casa, amarem os seus maridos, cuidar bem da sua família, do tal. Há um currículo ali. Então, as mulheres mais velhas, mais sábias, têm um papel muito importante na orientação e educação das que estão começando a vida como esposas, como mães. Não há problema nenhum. Excelente. Mas não pode assumir o púlpito. Eu tenho argumentos aqui. Não pode assumir o púlpito. O púlpito, na verdade, é uma ordem paulina. Ele diz que no culto a mulher deve ficar calada. Na verdade, não é só a mulher que tem que ficar calada. Você não é pastor, não é verdade? Isso. Você tem que ficar calado também. Quer dizer, você não interrompe o pastor enquanto ele fala. A palavra falada no púlpito, ela tem uma autoridade específica, né? Agora, por que não pode a mulher falar no culto? Sim. Porque é uma ordem bíblica, só isso. É uma ordem bíblica. E esta ordem bíblica não está fundamentada numa questão cultural. Agora, quando numa determinada igreja ordena-se pastoras e tal, assumem o pastorado da igreja, mulheres, estão fazendo de forma contrária àquilo que é claramente dito no texto das Escrituras. O apóstolo Paulo, ele enfatiza isto 2 vezes na carta a Timóteo, e ele enfatiza isso também na carta aos Coríntios. Na carta aos Coríntios ele apresenta os outros argumentos, porque na carta a Timóteo ele apresenta somente 2 argumentos. Na carta aos Coríntios ele apresenta o restante dos argumentos, que são no total 11 argumentos. Portanto, o apóstolo Paulo é extremamente incisivo em relação a isto.
Basicamente, o que Paulo está dizendo é o seguinte: homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher. E no culto, isto fica muito característico, porque o homem representa a Cristo, a mulher representa a igreja. O homem representando a Cristo, ele tem uma representação que que não pode ser alterada. A mulher representando a noiva, a igreja, não pode ser alterado também. Quer dizer, é uma das coisas ridículas nas Sagradas Escrituras, alguém que é um homem, mas quer viver como se fosse uma mulher, e vice-versa. O apóstolo Paulo diz que isso é contra a natureza. E que, por causa desta tentativa de reverter a ordem de Deus, de se insurgir contra o Criador, contra a ordem do Criador, a boa ordem de Deus, o apóstolo Paulo diz lá, Romanos capítulo de número 1, recebem em si mesmos a merecida punição do seu erro. Né? Então, basicamente, antes de entrar propriamente nos argumentos, né, o apóstolo Paulo mostra a questão da representatividade. Que o homem represente a Cristo e que a mulher represente a noiva, a igreja. É isso que Paulo está dizendo. Bela introdução. Você quer complementar? Eu tenho os argumentos aqui para a gente sapecar agora. Vamos para os argumentos. Então, mais uma vez aqui. Até eu estou aqui para receber a aula dessa Eu vou vestir aqui a cabeça de uma pessoa feminista. Não bata em mim, não. Vamos lá, então, os argumentos aqui agora. O primeiro argumento aqui que eu elenquei, que eu observei em debates, observei até pessoas que são cristãs e tudo mais, que é a igualdade em Cristo, certo? Então, nós temos em Gálatas 3:28, e aí você pode abranger depois esse texto, né, onde fala: não há judeu nem grego, escravo nem livre, né, nem escravo livre, né, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Aí, o que esse argumento sugere, né? Que a distinção de gênero não deveria limitar as funções ministeriais. Ou seja, a mulher poderia ser pastora, o que for, bispa, nesse sentido. E aí eu vou falar esse argumento, e aí se você quiser. Tá, então vamos por partes. Vamos lá. Ficou bom, né? Esse é um argumento usado, não é só pelas feministas, não. É usado também pelo movimento homossexual dentro da igreja. Porque se não existe nem homem nem mulher, por que não ordenar homossexuais e lésbicas? É o mesmo argumento. Agora, é pegar um texto fora do seu contexto. É só isso. O texto do apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Gálatas, está tratando basicamente da questão da salvação. Ele está dizendo, com toda a ênfase, dizendo que se porventura alguém prega um outro evangelho, o apóstolo Paulo, por 2 vezes, ele é enfático, ele diz assim, que seja anátema, seja maldito. Qual é o outro evangelho? É o evangelho das obras. Eu sou salvo porque eu mereço ser salvo. Eu sou salvo porque eu, na verdade, desempenho determinadas qualificações, determinadas funções, determinadas características que, na verdade, obrigam a Deus a me salvar, porque eu sou uma pessoa muito boa. Aí o apóstolo Paulo diz assim, não há um justo, nenhum sequer, todos a uma se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há quem entenda, estamos mortos em nossos delitos e pecados. Se porventura Deus não exercer a sua graça, mesmo a fé não é nossa, a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, é pelo ouvir. Então Deus engendra fé no nosso coração, e a nossa fé não é uma robustez pessoal, porque eu sou alguém assim, forte na minha fé. Absolutamente, fé não é nada.
Fé é a mão do mendigo que se estende para receber uma esmola imerecida, né? Então, a fé é pura e simplesmente reconhecer que um outro alguém realizou uma obra em meu favor. Eu não sou justificado pela minha própria justiça. É isso que Paulo está tratando na carta aos Gálatas, a ponto de confrontar a Pedro, a ponto de confrontar a Barnabé. Chamou a Pedro cara a cara. Por quê? Porque ele estava se associando aos judaizantes que criam desta forma que salvação é por obras. Aí, lembre-se, o que Paulo está insistindo é que justificação é um ato soberano, forense, da economia da corte de justiça somente de Deus. Deus é que promove justiça pelo fato de que nós não temos nenhuma. Deus não encontra uma nesga de justiça em nós. Deus promove justiça fora de nós para nos justificar. Qual é a nossa justiça? Nossa justiça é Cristo. Deus não viu uma nesga de amor em nós para que nós sejamos atraídos, ou para que Ele se atraia ao nosso amor. Jamais, jamais. Agora a Bíblia diz assim, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele proveu amor fora de nós, que é Cristo, para nos amar. Este, portanto, é o argumento do apóstolo Paulo. Agora, usar este argumento é, na verdade, uma afronta às Escrituras. Quem usa esse argumento são as feministas, ou os feministas, né, porque a grande maioria do movimento feminista dentro da igreja é propugnado por homens. Né? Usa-se este argumento quem não conhece as Escrituras. E pior ainda, só volto a repetir, quem usa esse argumento são os homossexuais chamados evangélicos, porque diante de Deus não há nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre e tal, e assim por diante. Não, que é isso? Diante de Deus não existe escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, quanto à salvação, o mesmo princípio. Agora, Deus é que criou homem e mulher. Como é que Deus não faz diferença entre um homem e uma mulher? Abra o livro do Gênesis, os primeiros capítulos, e você vai ver que Deus faz a diferença sim. Somos iguais, porém, paradoxalmente diferentes. Graças a Deus. E é bom, e aí eu termino, é bom ser homem. Agora, uma mulher que não gosta de ser mulher é péssimo. Agora, um homem que não gosta de ser homem, essa é a ideia assim, não, eu tenho um corpo de homem, mas uma alma de mulher. Que ridículo! Isso é ridículo. Não é nem bíblico, não é nem natural. É contra a natureza. Excelente, mas nós temos mais argumentos. Mas quer comentar alguma coisa? Não, é que a carta aos Gálatas é a carta do nosso coração lá na igreja que estamos fazendo uma exposição, reverendo Ludigero. Estamos ainda aí no capítulo 4 e passamos lá pelo capítulo 3 e o coração da carta de Paulo aos Gálatas é exatamente a justificação pela fé em Cristo Jesus. Perfeito. Então vamos ao segundo argumento. Ainda estamos no pastoreado feminino. Eu sei que a gente tem mais temas aqui, mas eu quero que o senhor pegue cada argumento e coloque da forma que o senhor colocou, que eu acho que ficou bem legal, para que a gente possa munir aí, né, as pessoas que têm dessas dúvidas. Tá certo, reverendo Ludigero? Agora aqui nós temos o segundo argumento, tá? Mulheres em papéis de liderança na Bíblia. Bom, você falou muito bem que a questão da igualdade, esse texto pode ser usado para igualdade na questão homossexual e em outras questões também, né? Mas na Bíblia nós temos mulheres em papéis, entre aspas, de liderança, vamos dizer assim, tá? Primeiro exemplo, você já sabe o que eu vou falar, né? Débora, né? Foi uma juíza e profetiza em Juízes 4:5. Depois teve Febe, foi uma diaconisa, né? Se eu não me engano, a Febe teve falas importantes. Priscila, né? Ensinou Apolo, né? Em Atos 18:26. Depois indicando que mulheres exerciam a autoridade espiritual.
nós temos esse contraponto aqui. Eu queria que você falasse sobre esse contraponto dessas mulheres que, assim, de certa forma, Paulo proibiram de ensinar, mas, de certas maneiras, essas pessoas falaram alguma coisa, né? Se ensinaram, não sei se ensinou para outras mulheres só, ou se ensinou também para homens. Aí eu queria que o senhor falasse aí. Bom, os contrapontos são fraquíssimos, são muito frágeis. Débora, por exemplo. Débora assumiu o papel de julgar, mas eram questões assim de pessoas que vinham ao seu derredor. Mas ela nunca foi, na verdade, tratada oficialmente como se fosse ordenada a função de juíza. Jamais. Nunca foi. Uhum. Na verdade, ela mesmo disse, olha, para o marido dela e para os homens ali, vocês não estão assumindo o papel de vocês. Ela está chamando os homens aos brios. E se porventura eu assumo essa responsabilidade, é porque esses homens são... Porque não tinha homem. Maricas, covardes, canalhas. Quer dizer, ela assumiu um papel porque, na verdade... Agora, veja só, assumiu esse papel e a glória deveria ser dos homens e não foi. Terrível. Febe, por exemplo, é bem provável que Febe não era nem nome de mulher, era nome de um homem. A Bíblia fala a respeito deste assunto de uma forma muito... E os estudiosos a respeito do assunto falam a respeito disso. Priscila? Ora! Priscila estava junto com o marido dela, Áquila. E o marido dela que era o cabeça dela. E chamaram Apolo, mas não publicamente. Chamaram Apolo de lado. Uma conversa pessoal. Priscila jamais assumiu autoridade sobre Apolo. E o Apolo precisava ser repreendido de alguma maneira, porque ele conhecia o Evangelho de uma forma assim, capenga. Ele não conhecia todo o Evangelho. Ele precisava ser orientado. Né? Mas quem orientou de fato ali, a Bíblia não diz que foi Priscila, apesar de dar sempre o casal, o nome ali aparecia o nome de Priscila em primeiro lugar, mas esse é um argumento muito frágil. Provavelmente porque de uma forma mais gentil. Quando o apóstolo Paulo trata a respeito do papel do homem e da mulher no casamento, ele primeiramente chama as mulheres. Por quê? Por uma questão de gentileza, provavelmente, exatamente. Né? Mas não propriamente de priorização do papel da mulher. Não foi isso. Então, esses textos são tão frágeis, diante das declarações tão robustas do apóstolo Paulo, que é uma covardia pegar estes textos como se fossem textos, vamos dizer assim, preponderantes. Não são preponderantes. Perfeito. Me fez lembrar também a Jezebel, né, que ela acabou passando na frente do marido e não deu muito bom, né? Jezabel é um exemplo clássico de uma mulher machista. Ela era provavelmente uma lésbica. Sério? Nesse sentido, sim. De assumir um papel de homem. Sim. Ela era uma déspota. Uma mulher que produzia grande temor na nação, né? Assumindo uma autoridade que não lhe era devida. Não lhe era devida. Então, o uso do nome de Jezabel é até bom que se use, né? É um exemplo de uma mulher desvirtuada. Perfeito. Você quer comentar alguma coisa, pastor? Não, os textos citados, Robson, não são textos relacionados a culto. Eu não vejo Débora conduzindo um culto como uma juíza revestida de uma autoridade de ordenação. Mesma coisa sobre Febe, se for uma mulher, e até mesmo Priscila. Esses textos citados não se referem especificamente culto, porque o que nós estamos tratando aqui sobre o escrito do apóstolo Paulo, sobre essa questão da mulher ficar em silêncio, isso é ambiente cultico. Então isso é bem claro. Em contexto do texto, assim, fazer um pouco
boa vontade no sentido de entender, é porque o pessoal tem esse argumento no sentido seguinte: se teve essas mulheres, né, e elas tiveram uma importância, talvez de liderança ou o que for, se elas tiveram essa importância fora do culto, por que elas não teriam dentro do culto? Só para contextualizar dentro desse ponto. Que o senhor mencionou que não estava falando dentro do culto, sim, né? Sim. Mas é só para colocar esse ponto que as pessoas usam. Ah, né? o argumento. É porque o princípio é escriturístico, é olhar para as escrituras. E às vezes as pessoas podem pensar assim, lá na igreja deles as mulheres não falam. Falam, elas conversam, elas se reúnem. Agora, o ambiente de culto, há um princípio bem claro que vai regular o nosso culto. E aí esse princípio é estabelecido pelo próprio Deus, pelas escrituras. E aí as nossas irmãs são abençoadas pelos homens qualificados da nossa igreja. Então vamos ao terceiro ponto. Ô, reverendo Diego, não bate em mim não, tá? Estamos aqui. Não. Você não vai apanhar jamais, mas esse assunto me provoca. Mas é para provocar mesmo. O reverendo Diego é bravo, mas a gente boa. Vamos lá. Esse aqui é bom. Esse aqui é um argumento excelente, porque a gente mata dois coelhos com uma cajadada só. Beleza? A gente mata a questão, talvez, da questão feminina na questão pregadora. Feminina. E também outra coisa que é dons espirituais. De certa forma, né, vamos ter uma certa visão assim, o pastor tem um dom espiritual, né? E a questão que esse argumento coloca é os dons do Espírito que ele colocou sem restrição de gênero. Aí, se o senhor quiser colocar o ponto, ele colocou aqui em 1 Coríntios 12, mostra que Deus distribuiu dons conforme sua vontade, sem especificar gêneros. Você quer comentar, senhor? Sim, conforme a vontade dele tem a ver com gênero, que caracteriza a natureza essencial da masculinidade e da feminilidade, né? Agora, os dons de caráter espiritual, quais são os dons? Olha, tem vários, né? Dons de contribuir, dons de discernimento, dons de misericórdia, né? Então, eu creio que pode ser tranquilo, não há problema nenhum. Esses dons são distribuídos a cada um conforme apraça a Deus distribuir, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Agora, o pastorado não é propriamente um dom. Não é um dom. Você encontra aquilo que o apóstolo Paulo diz, que a uns Deus chamou para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores mestres. Ele encerra ali. São os dons os fundamentos da igreja, que são os apóstolos e os profetas, os evangelistas que acompanharam os apóstolos, né? Num certo sentido, né? Essa palavra é uma palavra usada assim genericamente hoje, né? Esse é um evangelista, mas tecnicamente não existem mais evangelistas nos nossos dias. Eles são, na verdade, um braço da função apostólica. O que existe hoje? Pastores e mestres. Assim como não existem mais apóstolos e profetas, e os apóstolos todos foram homens, os profetas todos foram homens, os pastores mestres são homens também. Agora, Deus poderia, o Senhor Jesus poderia ter escolhido entre os apóstolos, né? Ter escolhido uma mulher. Não escolheu. Quando o colégio apostólico Judas se suicida, poderia ter colocado uma mulher lá, né? Fazer uma coisa assim mais gentil, muitas, né? Podia, né? Quantas mulheres extraordinárias que acompanharam o Senhor Jesus. Não escolheu. Pois Matias. E provavelmente Matias teve uma certa dificuldade, porque o nome de Matias aparece uma única vez, depois não aparece nunca mais, né?
E eu tenho a impressão de que Matias foi escolhido pelo Colégio Apostólico, diferente do apóstolo Paulo, que foi escolhido por Cristo. Quando Cristo apareceu a ele ali, na estrada de Damasco e tal, e o chamou especificamente para o apostolado, e ali caracteriza-se os sinais do apostolado, Então, veja só, as funções, os exercícios proféticos, apostólicos, de pastores, mestres, só homem. O fato é o seguinte: as feministas acusam a literatura judaico-cristã de ser patriarcal. E essa acusação é isso mesmo. A literatura judaico-cristã é patriarcal mesmo, é o governo do pai. É isso mesmo. Tem aqui até outra questão que a gente pode fazer outro dia, a questão de apostolado, se existe hoje, né? Não, quanto a isso, você pode ter certeza. Não existe. Não existe. Isso é importante. Sim. Nós estamos tratando de uma coisa vital. Sério. Se porventura existir apostolado hoje, como profetas hoje, nós estamos estabelecendo um outro fundamento. Uhum. E o fundamento não pode ser estabelecido outro. Só existe um fundamento. Se por acaso existe apóstolo e profeta hoje, as escrituras precisam continuar sendo escritas. Elas não acabaram. Essa que é a verdade. Eu acho que dá um excelente tempo para o próximo, né? Exatamente. Senão a gente aborda aqui. Aí vocês me convidam, eu volto. Vamos convidar. Vai ser um vamos prazer. convidar. Esse aqui é o último. Você quer comentar alguma coisa? Não, tranquilo. Então vamos lá. Então eu vou começar com você, que você passa para ele. Ok. O contexto. Ainda não, esse aqui é o último argumento, porque eu acho que o último aqui é muito fraco mesmo. Vou nem colocar. É por isso que você jogou para mim, né? Tá. Não, tem um depois desse que é muito mais fraco que esse, Aí você passa o pra ele. último aqui seria a eficiência ministerial feminina, que isso aí eu não duvido que tem mulheres que têm uma eficiência de cuidar de certas coisas que não são pastoreio na igreja. Uhum. Não tem dúvida, né, que tem muitas mulheres que têm capacidade. E aí eu acho fraco, mas esse último aqui, que eu vou usar e vou encerrar, e aí eu vou para outras coisas, né? É o contexto cultural das proibições paulinas. A gente conversou isso aqui no começo do podcast, né? E aí, aqui o argumento é o seguinte: alguns argumentam que o texto, como 1 Timóteo 2,12, e aí coloca assim: não é permitido que a mulher ensine, nem que tenha domínio sobre o homem, esse é o texto, eram específicos para a cultura da época e não uma proibição universal. Você quer contra-argumentar? Essa que é a fraquinha que você falou? Essa é a última, que a última ainda é mais fraca que tem no contexto. Eu creio que o reverendo Ludigero trabalhou isso no livro dele, sobre essa questão. Então, eu gostaria de aprender com o mestre nesse momento, ao mestre com carinho, sobre essa posição do apóstolo Paulo, falando sobre a questão do papel da mulher na igreja. Porque quando ele fala para Timóteo, ele está falando exatamente nessa questão de igreja. Sim, o capítulo 2 é muito claro. E os argumentos do apóstolo Paulo não têm nada a ver com questão cultural. O apóstolo Paulo apresenta o primeiro argumento, porque Adão foi criado primeiro e depois Eva. Onde Paulo está remetendo? Ele está levando a Timóteo a abrir os primeiros capítulos do livro de Gênesis. E nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, o que vemos é exatamente isso, né? De repente, Deus pega do pó da terra, molda o nosso primeiro pai, sopra ali nas suas narinas, e ele se torna fôlego vivente, alma vivente, né? Que é um conceito assim preciosíssimo do nefesh, né? Da psique, que é a alma. Essa respiração, né? Uma coisa tão complexa e, ao mesmo tempo, falando a respeito de vento, ar em movimento. Tendo criado o nosso primeiro pai, de repente, as Escrituras dizem assim: e viu Deus. Não foi Adão que viu, foi Deus que viu. Que não era bom que o homem estivesse só. Aí submete o nosso primeiro pai a uma operação assim, de anestesia geral, né? Corta do seu lado,
tira do seu lado uma costela, né? Fecha o lado com carne, e isso tem a ver com oração. A palavra oração. Só Deus pode fazer coisas que efetivamente jamais poderíamos fazer. Foi isso que Deus fez ali. Então, trouxe a mulher ao nosso primeiro pai. Ele fica abestalhado, ele fica assim, boquiaberto, né? E aí há uma poesia ali no livro do Gênesis, né? Ele diz assim, afinal, esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por que Deus criou o homem primeiro e a mulher depois? Por algumas razões que ficaram claras no texto. Para que o homem nomeasse e dominasse. Ele daria nome aos animais. E os nomes seriam análogos à natureza dos animais. Uhum. Na medida em que o nome era dado, ele dominava o animal. Uhum. Dando nome aos animais, primeira coisa. Para quê? Para que quando Eva, a sua amada, chegasse, ela encontrasse um ambiente de segurança. Segunda coisa, era Adão o responsável por cultivar o jardim. Segunda razão, para que o homem fosse o provedor. Ele é o provedor. Terceira razão, para que o homem fosse a semente e a mulher, então, o receptáculo da semente. Ele é o procriador. O homem é o provedor, o homem é o protetor e o homem é o procriador. É isso que é. É isso que é. Então, em outras palavras, quando Paulo diz assim que as mulheres devem permanecer caladas na igreja, Paulo está protegendo as mulheres. Exatamente. Sabe por quê? O púlpito é perigoso. O púlpito é perigoso. O reverendo sabe muito bem disso. Subir ao púlpito é dizer determinadas coisas que confrontam com a natureza pecaminosa humana, com a queda da raça humana. Então, quando um homem sobe ao púlpito, ele está sujeito a ser confrontado. É por isso que deve ser ouvido em silêncio, para não ser confrontado. Por quê? Porque ele é o porta-voz, ele é o embaixador, ele é a espada da palavra de Deus, ele esgrima esta espada. Então, quando diz assim, as mulheres permaneçam em silêncio, é como Paulo estivesse dizendo para os homens assim, homens covardes, protejam as suas mulheres. Adão foi criado primeiro. Segunda razão, porque Eva foi enganada. Adão não foi enganado. A segunda razão. Agora, veja só, quem pecou mais? Claro, ambos pecaram, né? Mas quem pecou mais? Adão ou Eva? Adão pecou mais. Sabia que não podia, né? Adão pecou mais, sabe por quê? Porque ele não foi enganado. Ele pecou em sã consciência. Uhum. Em outras palavras, ele se insurgiu contra a ordem de Deus com o pecado que é um pecado que caracteriza o pecado masculino. Qual é? Indiferença. Silêncio. A Eva está confrontada com a serpente. A serpente enleia a mulher, engana a mulher. Uhum. E a pobre da coitada conversa com a serpente, uma coisa simplesmente maluca. Maluca, como é que você conversar com uma serpente? E a serpente diz assim, é assim mesmo que Deus disse? E ela vai sendo enleada. De repente, ela viu que o fruto era assim, agradável aos olhos, apetitoso, poderia dar conhecimento a ela. Ridículo, que ela poderia ser tal como Deus. Essas coisas todas foram... olha, a serpente foi mestra no engano. Ela pega do fruto, come do fruto, e ela estende a sua mão para dar para Adão. Aonde Adão estava?
Ele estava a um braço dela, a um braço dela. E ele, canalha, covarde, pusilânime, come do fruto. Ele deveria ter confrontado a serpente como o segundo Adão fez. Não fez, sabe por quê? Medo. E provavelmente porque assim como a Eva está sendo tentada pela serpente, Adão está sendo tentado por Eva. E então, ele é bem provável que não se confronta, porque ele tem um certo receio também da viscosidade daquela serpente, né? Do veneno daquela serpente. Ele poderia ser alcançado no seu calcanhar e morrido como o segundo Adão morreu. Mas o segundo Adão morreu para proteger a sua amada. Ele morreu para proteger a sua noiva, que é a igreja. Você viu que argumento impressionante do apóstolo Paulo? Eu falei só sobre 2 argumentos, não é não? Isso. 2. Terceiro. Não vou falar o terceiro, não. São 11. São 11. São 11. São 11. Quem quiser, deveria então... falar. Quem quiser, compre Quem o meu quiser, livro. mostra o livro de novo aí, pastor. Quem quiser, compre o livro aqui, ó. Ó o mexão aí. Aí, ó, o livro aí, ó. Você entendeu, Raul, por Entendi. que eu não quis responder? O pastor, eu acho que você tem que trazer esse homem de novo aqui. Porque é muita coisa. Mas a gente tem uma cuidado de não sair preso aqui. Olha, eu tenho mais perguntas aqui para aproveitar os minutos finais, tá? Eu acho que é uma pergunta referente, mas antes de fazer essa aqui, já não é mais argumento do outro lado. Que eu acho que é uma oportunidade para a gente que é presbiteriano, o senhor que fez o livro aí, muito bom, colocar, né? Porque a gente tem um carinho com as mulheres, né? E quando a gente coloca esses argumentos, pode ser que algumas mulheres se sintam mal, nossa, eu não posso, tal. Porque parece que eu fui excluída disso aqui e tudo mais. Aí, o que eu queria que o senhor pontuasse se, nesse caso, a mulher é menos importante que o homem, no contexto geral, né? A mulher é menos importante que o homem na Bíblia, por exemplo. Deus considera a mulher menos importante que o homem nesse sentido também? Jamais. Jamais. Homem e mulher têm as suas peculiaridades. Há características precípuas que não podem ser avançadas. O homem não pode avançar para a área que é peculiar da mulher e vice-versa. Um homem jamais poderá ter qualquer noção da maternidade. Porque você é o que planta a semente. Mas o óvulo fecundado dentro do ventre de uma mulher, isso é uma coisa tão misteriosa, como é que, de repente, as células se multiplicam, e de repente, um ser, é um mistério, não é não? E eu sei de pessoas que querem ter filhos, a angústia de desejar, isso é uma coisa só de Deus, uma coisa maravilhosa, uma coisa que vem de Deus mesmo, né? Agora, o homem, quando planta a semente no útero da mulher, a participação dele é diminuta. Plantou e ele vai embora. Se porventura a mulher não lhe permitir participar daquela aventura, quando o bebezinho mexe dentro dela, ela assim, meu bem, põe a mão aqui, põe o seu ouvido aqui e tal. Se ela não permitir, ele está fora. Ele está fora. Então, dizer que a Bíblia fala que a mulher é menos importante, não, a mulher é submissa. A palavra submissão é uma palavra maravilhosa, composta de 2 outras palavras, submissão.
ela sustenta a missão do marido, e ela tem a sua própria missão. E Provérbios, capítulo de número 31, fala claramente, ela será ditosa, venturosa, a mulher, portanto, que guarda as proporções da sua feminilidade. Agora, o homem que odeia ser homem, ou a mulher que odeia ser mulher, é uma coisa assim, avessa ao Criador. É uma tentativa de levantar a mão em punho contra Deus. Então, uma mulher que diz assim, eu amo ser mulher, pode ter certeza de uma coisa, encontrou a virtude da vida. Exatamente. Encontrou a virtude da vida. Que é coisa mais maravilhosa do que aconteceu, por exemplo, com Maria, que foi o receptáculo da semente santa. Qual o homem que o Espírito Santo de Deus decidiu fazer com que o cara ficasse grávido? Já pensou que coisa maravilhosa? Então, eu poderia ficar aqui cantando em prosa e verso a beleza do que é ser um ser feminino. Agora, eu só canto, mas eu não tenho a menor ideia, porque ser mulher é uma coisa simplesmente encantadora. Os homens têm apreço pelas mulheres. É por isso que nós somos atraídos pelas mulheres. Eu fico pensando, por exemplo, Adão, quando recebe aquela mulher maravilhosa, né? Eva, né? A mulher mais linda de sobre o universo, a Miss Universo, era única, mas era bonita, né? Ele fica assim, e tem outra, a Bíblia diz assim, e eles estavam nus, a nudez feminina, encantadora, cara, coisa que atrai o coração do homem. Então, tem coisa que, olha, quando, não, porque Deus está menosprezando o texto, porque ela não pode fazer isto, não pode fazer aquilo. Deus estaria, então, menosprezando o homem também, porque o homem não pode engravidar. E este provavelmente seja um dos argumentos preponderantes do apóstolo Paulo logo a seguir, que ela se salvará, salvação nesse sentido de encontrar a sua verdadeira natureza, dando luz a filhos. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Exatamente. E aí é importante dizer que tem mulheres que não podem ter filhos, mas talvez você está dizendo aí, pastor reverendo Ludiano, é que num contexto poético, né? Deus fala em poesia, né? No sentido seguinte, mesmo que não tenha aquelas que não podem ter filhos, né? Ele elegeu as mulheres para esse papel, né? Eu não sei se... Veja só, é interessante. É claro, esse é um assunto assim, muito particular e tal, e a gente entra pisando num terreno sagrado, né? O fato é o seguinte, é isso que você acaba de dizer, mas é mais do que isto. É o desejo de ter. É o desejo de ter. E algumas vezes a gente não tem filhos que nasceram no ventre materno, né? Uhum. Mas que nasceram do coração. Uhum. Que nasceram do coração. E eu sei disso, conheço isso muito pessoalmente, porque tenho muitas experiências a respeito deste assunto. Eu fui diretor de um orfanato. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Então... E o que é interessante, reverendo, quando pegamos as esposas dos patriarcas, a princípio, todas elas estéreis, para mostrar a ação soberana divina de que quem é o autor da vida. Naquilo que as impossibilidades são estabelecidas, Deus manifesta o seu grande poder. Então, quem imaginava Sara, depois daquele riso, já na ditosa velhice, ver a ação de Deus? Isso é para mostrar, claro, a história da redenção perpassava
por aquele ato, mas para mostrar que não há nenhum útero seco que Deus não venha a frutificar. Tá certo. Esse é um outro assunto, né? Mas para mostrar não, as mulheres estão sendo desprestigiadas. Coisa nenhuma. As mulheres. Se não fossem as mulheres. Exatamente. Não é verdade? Nós não estaríamos aqui. Verdade. Eu sou casado. Eu me casei com a mulher mais linda. Não é só da minha cidade, não, mais linda, acho que do Brasil, provavelmente. É bom estar do lado de uma mulher, fala a verdade. É muito bom. Dá um abraço para ela aí. Tá ali, ó. Tá ali. Vamos lá, então. Agora tem mais uma final, que eu vou juntar ela. Duas perguntas em uma, por causa do nosso tempo, tá? E eu acho que talvez depois o reverendo Elton Roberto pode trazer de novo, né? Nós vamos trazer o reverendo Ludigero e também a Érica para participar deste podcast. Muito bem. Vai ser uma benção. Érica é quem que é? É a esposa. Então um abraço para você, viu, Érica? E a Érica é escritora. Está, agora o livro dela está no forno para ser lançado. Livraço. E que trata deste mesmo assunto. Muito bom, né? Bom, você disse aí que as razões eu coloquei os argumentos que o pessoal coloca para não ter pastoreado feminino, né? E pontuou muito bem, mas você começou a falar, e eu queria que discorresse aqui na pergunta final, né? Se é o homem que deveria ser responsável pelo sacerdócio, né? Por que não só ele, mas, por exemplo, nós demos exemplo aqui de mulheres que abdicam, que não podem, que querem ter filho, como o senhor falou, e não podem, infelizmente, né? E temos outros casos também, né, das mulheres que podem ter filhos e não querem. Algo como se fosse num sentimento de quase egoísmo, né? Eu quero curtir minha vida, eu quero ter muito para viver ainda. E homens também que deveriam estar no ministério, servindo a Deus aí, nas igrejas e tudo mais, e também falam, não, você quer saber uma coisa? Eu vou ficar em casa, vou ver um jogo de futebol, vou passear, vou curtir minha vida que eu estou muito novo ainda. Então essa é a primeira pergunta, você não esquece dela não. E aí, a pergunta junto com essa é o seguinte, que eu acho que tem a ver com o contexto também. Dado esse contexto, que nesse sentido que a mulher, não, vou curtir minha vida, vou seguir e tal. A pergunta é, junto com essa, o feminismo entrou na igreja? Na igreja, pode ser da presbiteriana também, né? Não precisa ser num contexto aberto, como igrejas, diversas matrizes evangélicas. O feminismo entrou na igreja? Porque eu vejo, de certa forma, que muitas pessoas têm comportamentos que não são da igreja, né? Aí essa é a pergunta. Se você tiver dúvida, eu refaço de novo aqui, tá? Não, sem dúvida. Veja só, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta a Timóteo orientando, o primeiro capítulo é sobre esse tipo de gente que entrou, mas não é. Né? Então o apóstolo Paulo tem uma palavra bastante dura para Timóteo, para pôr estas pessoas no seu devido lugar, né? Que acabam se tornando, na verdade, grandes obstáculos para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento da fé. A igreja, na verdade, a igreja é uma plantação, né? E nessa plantação você tem joio e trigo. E joio se parece muito com o trigo, né? Mas quando você colhe o joio e espreme o joio na sua mão, não sobra nada. Quando você espreme o trigo, amassa o trigo na sua mão, fica o trigo realmente, né? Que é colocado nos celeiros, né? E Jesus disse que é assim mesmo, né? É assim mesmo. Nós vamos ter essas confrontações durante a existência toda da igreja sobre a face da terra. No meio de 12 apóstolos, um que era traidor, né?
e você vai ter a igreja verdadeira e a igreja falsa vivendo muitas vezes lado a lado, infelizmente. Infelizmente. E Jesus disse assim, ó, não arranca o joio, não. Não arranca o joio, não. Porque quando você arranca o joio, você acaba arrancando o trigo também. Né? Essas questões públicas, assim, que esse aspecto assim pecaminoso da vida da igreja, os escândalos, né? Aí Jesus disse assim, olha, é necessário que venham escândalos, não tem outro jeito, é necessário que venham escândalos. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então, o movimento feminista dentro da igreja certamente é um escândalo. Quando você vê uma mulher no púlpito, você está vendo uma mulher tola no púlpito e um monte de homens covardes no templo, no salão de culto. Então, você pode ter certeza de uma coisa. A igreja hoje está mostrando este desvirtuar do chamado de Deus, e por causa disto, a representatividade tem sido péssima. O culto tem se tornado extremamente romântico, aquele culto boboca, né, que eu tenho que pôr a mão em Jesus, quero te abraçar, quero te beijar e tal, aquela coisa toda. Os grandes cânticos da fé cristã, os cânticos bíblicos e tal, têm sido deixados de lado. Muito ritmo demais, né? Lembrando o seguinte, que você tem 5 aspectos, por exemplo, no culto apresentado a Deus, né? 5 aspectos da música: melodia, harmonia, ritmo, letra e pausas. Cada uma dessas coisas reflete na vida da igreja. Melodias extremamente melodiosas, que fazem o pessoal chorar, mas não faz o pessoal pensar. Harmonias com quantos instrumentos lá na frente, uma guitarra disso, tal, estridentes demais. Ritmo, você põe o ritmo lá na frente, meu filho, daqui a pouco está todo mundo requebrando, né? A letras que são completamente antibíblicas. Lá dentro dessa letra, eu vi um vídeo de um padre, vocês chegaram a ver? Que ele está escutando, é padre esse caso, está escutando lá e de repente finaliza a música do pessoal do louvor lá deles, e aí o padre descasca e fala assim, eu não gostei porque essa letra aqui está falando humanismo, né? Só eu lembrei disso aí. Sem dúvida. E as pausas também, né? Todo cântico, toda música tem pausas. Toda música tem pausas, né? Por exemplo, quando você canta um grande hino da fé cristã, né? Ao Deus de Abraão louvai, pausa. Eis por mandado seu, pausa. Para que pausa? São os selás lá dos Salmos, né? Para que pausa? Para refletir, para pensar, para analisar, para você não ficar cantando aquela coisa arada toda, né? Cantando 10, 20 vezes a mesma coisa e vira uma mantra, né? Agora, a pausa é importante, mas pode ser uma droga. Pausa pode ser uma droga. Tango tem pausa. Você vê? Tudo isso que vai vamos dizer assim, sendo trazido de uma forma leviana por uma mentalidade feminista. Os homens precisam conduzir o culto. Há mais racionalidade. Exatamente. Ô, Robson, deixa eu só aproveitar essa deixa do reverendo Ludigero. O nosso podcast é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tem outras matizes por aí. O senhor, como um bom presbiteriano, que é um excelente conservador das nossas raízes, isso está virando raridade. A nossa igreja, a nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil, na visão do senhor, corre alguns riscos neste tema?
que é que o senhor diria? Demais, demais. O osso se corre. Ó, os batistas já sucumbiram. Os batistas já sucumbiram. Metodistas já sucumbiram. Os pentecostais de todos os matizes já sucumbiram também, né? A confusão no mundo carismático é calamitosa. Os presbiterianos também. E eu conheço a coisa de perto. Eu acompanhei de perto a derrocada da maior denominação presbiteriana do mundo. Quando decidiram, nos anos 60, ordenar mulheres. Não demorou muito tempo, nos anos 70, decidiram, por causa da questão meramente de acomodação cultural, decidiram ordenar homossexuais. Nos Estados Unidos. A maior denominação presbiteriana do mundo, chamada Presbyterian Church USA, Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América. A última vez que eu fui a Boston, passando numa grande igreja presbiteriana, uma coisa linda, uma igreja de pedras, vitrais maravilhosos, são maravilhosas, maravilhosas. Na porta principal da igreja, do lado de fora, a bandeira gay do arco-íris, que na verdade não é do arco-íris, aquilo lá é uma imitação do arco-íris. Acho que está faltando uma cor nessa bandeira. Falta uma cor. Falta uma cor. E todas as outras cores são violentas, né? Mais diferente do arco-íris, que são cores suaves, né? No jardim da igreja, igreja inclusivista. Entrei, só para ver. Só para ver. Igreja presbiteriana? Sou presbiteriano? Fui lá ver. Igreja praticamente vazia. No púlpito da igreja, uma pastora. Ela estava com a estola dela. Cores do arco-íris. Entrei junto com um americano, um amigo meu. E aí ele me cutucou, ele falou assim: Lugero, sabe quem é aquela mulher que está sentada do lado dela? É a marida dela. Então, veja só, você está dizendo quais são as consequências? São as piores possíveis. Agora, essa igreja é uma igreja que experimenta uma sangria como poucas. Eles perdem 75 mil membros por ano. Essa igreja está morrendo. E eu quero afirmar, todas as outras igrejas que começaram com essas tendências e abraçaram o feminismo, pondo mulheres no púlpito, seja elas quais forem, a tendência rápida é que produzam igrejas inclusivistas. Liberais. Igrejas inclusivistas para homossexuais e lésbicas. A quantidade de igrejas hoje para homossexuais e lésbicas que tem saído do movimento carismático é uma coisa simplesmente incontável, inclusive no Brasil. Sim. Nossa senhora, já jogou para minha cara aqui. Depois desse corte aqui, eu fico até preocupado. A preocupação, dita as palavras do reverendo Lugero, uma vez que a Igreja Presbiteriana do Brasil corre esse risco. Acabamos de receber aqui as informações. E, de fato, nós temos visto alguns embates nessa direção. Qual seria a solução? Não, veja só, a solução é o seguinte: o preço da ortodoxia, o preço da fidelidade é a eterna vigilância. Não tem outra dúvida. Não tenha dúvida. Você está falando a respeito do que está acontecendo, por exemplo. Nós temos uma igreja que saiu da igreja presbiteriana aqui em Belo Horizonte. Não é mais da igreja presbiteriana. Já há algum tempo. Deixou de ser. E abraçaram esta visão inclusivista. Agora, recentemente, o pastor da igreja se casou com outro pastor. Pastor da segunda igreja presbiteriana de Belo Horizonte, na rua Guajajaras. Você já pensou? E ele se apresentou agora recentemente como um pastor de uma igreja conservadora. Então, a pergunta, a sua resposta é essa. Como é que a gente faz? O preço da ortodoxia, da fidelidade bíblica, é estarmos alertas sempre.
é uma luta que não acaba nunca. Só vai acabar quando Cristo voltar. Não tenha dúvida. Muito bem. Você tem mais alguma pergunta, pastor? Não, tranquilo. Então, você pode emprestar seu livro de novo ali, pastor Ludiero? Então está aqui, porque não Paulo. Pastor Reverendo Ludiero, aonde que a pessoa pode comprar esse livro aqui? Olha, eu trouxe alguns para os irmãos que quiserem agora, né? Mas se quiserem é só fazer um WhatsApp para mim e eu mando pelo correio sem problema nenhum. Vou tá? colocar suas redes sociais na descrição desse vídeo, Tá. para as pessoas que quiserem entrar em contato com você para comprar o livro, certo? Aí elas procuram o senhor lá na rede social, te chamam e verificam como é a melhor maneira para comprar o livro aqui. Eu vou pedir que o senhor faça uma consideração final, falando aí o que você tem para dizer ainda, né, que não foi dito, e fique à vontade nessa consideração final do senhor. Não, o que não foi dito é muita coisa, né? Eu tenho tanta coisa para falar a respeito desse assunto, mas eu quero só dizer uma coisa. Agradecer a você pela gentileza de nos receber aqui neste podcast tão importante. O reverendo Elton também sempre tão gentil comigo, me trata como se eu fosse um príncipe. Então eu venho para cá e me sinto em casa. Eu dou graças a Deus e pode ter certeza vocês, neste ministério aí tão importante, serão alvos da minha oração. Obrigado, reverendo Ludiero. O pastor Elton Roberto, se quiser fechar. Não, nós agradecemos, reverendo Ludiero, pela dedicação do senhor, sempre pronto a atender. Reverendo Ludiero, nós procuramos aproveitar a brecha na agenda dele. Ele veio para a nossa região aqui, de Betim, porque ele tem um compromisso amanhã, no Dia do Senhor. Então, pela vacância da agenda, nós aproveitamos. Hoje teremos um encontro na nossa igreja, tratando exatamente desse assunto. Vai ser transmitido, então, para aqueles irmãos que estarão distantes, poderão ser abençoados pelo assunto. E eu não tenho dúvida que, pelo tempo que terá lá com os irmãos, esse assunto será bem mais aprofundado e colocado aí à tona. Essa transmissão vai estar disponível no canal do Elton Roberto. Talvez vai estar aqui na descrição desse vídeo aqui, para quem quiser participar dessa palestra. É só acessar o vídeo lá e ver. A transmissão vai acontecer hoje, no dia 29, é hoje? Hoje, 29. 29 de março de 2025. Às 18 horas. Às 18 horas, mas esse vídeo está sendo gravado, depois vai ser editado e vai subir para o canal, mas provavelmente até a data vai estar lá essa palestra do reverendo Ludiero. Queria agradecer mais uma vez ao reverendo Ludiero, né? Eu não sei se o senhor ainda prega, reverendo. Sim, a minha atividade, não sou mais pastor de uma igreja local, mas a minha atividade é como pregador itinerante, tenho pregado pelo Brasil e pelo mundo afora. Então não tem uma igreja que o senhor Não, fica fixo? eu fui pastor durante 4 décadas e achei que eu tinha dado a minha contribuição. Quem quiser, então, convidar o reverendo Ludiero para pregar na sua denominação, acho que ele pode também acionar via rede social. Tenho a minha agenda, que está bastante comprometida até o final e começo do próximo ano, mas recebo convites e os atendo com muita alegria. Muito bem. Só não pode ser uma igreja feminista. Aí não pode. Mas eu vou lá para combater o feminismo. Muito bem, então. Então, eu queria agradecer a todos que chegaram até aqui nesse vídeo. Peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo nas suas redes sociais, comentem, por favor. Não gostei, reverendo Ludiero é muito bravo. Não, é muito bom, reverendo Ludiero, pastor Elton e tal. Comentem aí, coloquem a opinião que vocês colocarem, cliquem em gostei ou não gostei, se for caso vocês não gostarem do vídeo. E, por favor, esse podcast é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Central de Betim. Você que é presbiteriano, fique à vontade de se inscrever no canal. Você que não é presbiteriano, caiu de primeira de paraquedas aqui, que igreja é essa aí e tal? 2 moços aqui conversando e tal, não estou entendendo nada. Depois você pode entrar no canal, ver o primeiro podcast aqui, certo? Que fala sobre igreja presbiteriana no Brasil e se atentar aí os detalhes de como é que funciona e tudo mais. Talvez a igreja presbiteriana ela tenha essa dificuldade com redes sociais, com tecnologia,
né? Mas fique à vontade que entrar no nosso canal, tem todo o conteúdo aqui, o reverendo Elton Roberto lança vídeo toda semana, e se inscrevam para ter mais informações e mais mensagens bíblicas, né, pastor? Exatamente. Muito obrigado, então, que você chegou até o último vídeo. Valeu, tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Elton. Hoje estou aqui na Rua Inconfidência, frente à nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Central de Betim, número 261. Passando aqui para te deixar um convite para participar conosco dos trabalhos realizados aqui na nossa igreja. Às quartas-feiras, às 19h30, temos o estudo bíblico e aos domingos, 9 horas, escola dominical e às 19 horas, o culto vespertino. Você e sua família serão bem-vindos no nosso meio. Que Deus te abençoe.